Então aí, eu não sei se vocês estão acompanhando a briga que está rolando entre o Tiff, que fazia parte de um canal famoso, né? Eu acho que relativamente famoso, chamado Xbox Mil Grau, e do Nando Moura, o Cheirando Rola, o youtubertinho aí que vive pulando em cima de político, né? Pulou no Bolsonaro, aí depois pulou no Sérgio Molho, depois pulou no MBL, né? Enfim, eles estão travando uma briga já faz algumas semanas. Se bem que eu acho que já havia passado, né? Caso de semanas. Eu acho que faz uns 2 ou 3 meses, os quais eles estão brigando pela internet. O Cheirando Rola anda despejando acusações aí de que o Tiff seria nazista, seria racista. Inclusive nessa briga aí ele está envolvendo o amigo do Tiff, que é o ex-Capim, né, que junto com ele acabou protagonizando uma certa polêmica aí envolvendo justamente acusações de racismo, né, não por parte dele, né, mas as quais eles acabaram sofrendo, né, enquanto youtubers do Xbox Mil Grau. Então por conta disso aí eles acabaram sendo canceladíssimos pela internet, né, eles tiveram dificuldade para fazer canal no YouTube de novo. O Tiff ficou lá na COS TV, que também é uma plataforma de vídeo, mas muito menos conhecida do que o YouTube, né? Eu acho que ele ainda tá lá, né? Eu acho que ele ainda tá lá, certo? Mas ele conseguiu aí fazer um canal no YouTube de novo, né, depois de muito tempo, e tá respondendo. Eu acho que praticamente todo dia ele tá respondendo que o Cheirando Rola anda acusando ele e anda insistindo nessas acusações aí que acabaram sendo refutadas, né? Quaisquer acusações que o nosso querido anão de jardim lá de Cotia havia conferido para cima do Tiff, o cara conseguiu refutar, né? E nem preciso falar para você que devido a, entre aspas, a aliança que o nosso Cheirando Rola tem com o MBL, o Renan Turdeblon de Santos acabou defendendo ele também, certo? Por outro lado, você pega que o próprio Renan também havia feito um vídeo contra o Monark. Eu até fiquei de fazer um react sobre isso, né? Vou fazer daqui a pouco, até para não passar tanto tempo assim, né? Mas enfim, cara, voltando aqui pro Tiff e pro Cheirando Rola. O Cheirando Rola não tem, né, para você avaliar o papel do Cheirando Rola hoje enquanto youtuber. Você sabe que ele não tem mais razão de ser, não tem o porquê dele continuar a ser cultuado, ser simplesmente seguido, sacou? As pessoas acabarem dando trela porque ele fala, acabando acreditando nas acusações dele, sendo que o próprio Tiff havia refutado tudo. Ele refutou tudo, né? Vou até rememorar aqui rapidamente. Ele havia dito que o símbolo do Tiff, o canal dele se chama Tiff 117. Não sei exatamente o que é 117, mas eu acho que tem algum significado mesmo. Então, ele havia falado que o símbolo do Tiff era uma espécie de runa Odal, um dos símbolos aí que supostamente seria nazista, sendo que o próprio Tiff também havia refutado isso, outras pessoas também haviam reforçado essa refutação, mas até agora, nesse exato momento, Cheirando Rola anda insistindo de que, não, esse símbolo aí, ele tem relações com o nazismo e tudo mais, certo? Então você pega que, cara, o nosso querido anão de Imbu, né? Você pega que, cara, a partir do ponto em que o sujeito consegue te refutar, inclusive ele consegue ter pessoas que falem a mesma coisa que ele, né? Se você verifica, vê que você estava falando merda, vê que a sua acusação estava infundada, por que você está prosseguindo no erro? Por que você está insistindo que o cara havia sido nazista, que o símbolo dele era nazi, que o boné que o ex-Capim estava usando, inclusive em um evento com o próprio Cheirando Rola havia participado, junto com o Tiff, junto com, não sei se é ainda assessor dele, né? Um cara chamado Vini, um sujeito grandão, mas que tem uma vozinha de mulherzinha do caramba, né? Uma vozinha fina. O evento qual o Cheirando Rola havia participado com eles, né? Segundo o Tiff, isso aí foi na época da pandemia ainda, né? O Cheirando Rola havia chegado lá todo coberto, todo de máscara e tudo mais, obviamente com medo de ser infectado. Não queria chegar perto dos outros enquanto as pessoas estavam ali treinando tiro, estavam no churrasquinho, certo? E ele deve ter visto que o ex-Capim não estava vestido, não estava usando nenhum boné dos confederados, né? Que essa aí faz parte de mais uma das acusações do Cheirando Rola, né? Tava com o boné dos confederados lá.
Mas ele não tava, cara. As fotos mostraram isso, né? O próprio Tiff, ele havia conseguido refutar isso aí tranquilamente. Então, cara, pra quê? Pra que insistir no erro? Né? É claro que a partir disso aí você até pode falar pra mim, porra, cara, mas você que já falou do Tirando Rola, já conhece ele já faz um tempo, você sabe muito bem que o sujeito é muito orgulhoso, que ele nunca havia reconhecido publicamente um erro na vida dele, e até pode reconhecer internamente ou então entre os seus amigos e tudo mais, certo? Mas ele não vai fazer um vídeo no YouTube para pedir desculpa para quem quer que seja. Ele não vai fazer isso, de fato. De fato, Tirando Rola é muito orgulhoso e ele nunca pediu desculpas para ninguém, cara. Ele nunca fez isso aí. Como eu já havia dito, eu comecei a acompanhar o canal desse cara aí lá em 2015. Antes ele fazia vídeos mais pro Facebook, né? Aí, bom, ele também tinha outro canal ali chamado Nando Moura 84, né? Que não era para falar de política, não era para questionar sobre a sonoridade de algumas bandas, de alguns cantores famosos que estão bombando aí, certo? Como ele fazia no começo desse segundo canal dele, né? Esse aí que ele tá até agora, certo? Era só de ensaio de banda, era de entrevistas que a banda Peidora 101 estava fazendo, né? Com seus integrantes e tudo, certo? O canal dele, Nando Moura 84, resumia-se a isso. Mas agora você pega nesse segundo canal dele aí, o qual eu havia falado que havia acompanhado desde 2015, né? Isso aí foi o quê? Eu acompanhei até 2017 assim, certo? E isso aí forçado porque eu já havia sacado das contradições dele, de algumas omissões as quais ele fazia. Naquela época, quando o MBL já estava rompido com o Olavo de Carvalho e com o Jair Bolsonaro, ele não havia feito um vídeo criticando os caras, certo? Nem para apontar tal situação a qual os próprios MBLoides haviam caído em contradição, que eles haviam, digamos assim, usado, né, a pauta da direita para se crescer, e fizeram isso aí de fato, né? Mas, cara, isso provou, né, que não que o sujeito não quisesse se queimar. Até porque, enquanto bolsonarista, né, o cara estava seguro. Quando Jair Bolsonaro havia sido eleito, ele havia ganhado muitos milhões de seguidores. Ele havia ganhado, naquela época, quando Jair Bolsonaro havia sido eleito, ele estava com 5 milhões de inscritos, cara. Quando ele havia virado a casaca, ele baixou para 3 milhões. Mas mesmo assim, cara, eu te digo que quando ele era bolsonarista apenas, ele estava completamente seguro, cara. Se ele pudesse se candidatar a alguma coisa, talvez ele conseguisse ao menos ser suplente, mas ele já era uma pessoa pública relativamente conhecida enquanto youtuber que fala de política, cara, certo? Inclusive eu nem posso, o que mesmo, excluir, né? Não posso ignorar o fato de que ele era o youtuber, entre aspas, de direita mais conhecido naquela época. Ele era o mais conhecido. Aí posteriormente, rolou aquela lista de youtubers e de políticos aí, de influenciadores que seriam de direita, que estavam na CPMI das fake news, obviamente para serem investigados, pela disseminação de fake news e tudo mais. E o cara havia pulado fora. Ele havia pulado fora, havia mudado completamente, né? Não foi exatamente só por questões dele, quando o Jair Bolsonaro havia sido eleito, dele ter exigido um cargo para o Gil Diniz, para um amigo dele. Não foi apenas isso aí, cara. Do que deu a entender, do que havia... Não deu a entender apenas, do que havia deixado claro para mim, e para muita gente, é que ele só pulou fora do bolsonarismo por conta desse negócio aí, cara, da CPMI das fake news. Porque o cara não queria ser enquadrado, não queria ser preso, eu até entendo, mas pro cara mudar da forma que mudou, provou que ele realmente não estava comprometido com a ideologia, cara. Eu não estou falando nem na questão de o sujeito não estava comprometido com o bolsonarismo, você poderia falar isso aí. Não, é com a direita mesmo, cara, porque ele sabe muito bem que o pessoal do MBL não é de direita. Ele sabe muito bem disso aí. E ele bandeou pro MBL, bandeou pro Sérgio Molho, embora já tenha sacado também. O cara, ele não é tão burro assim, né? Ele já deve ter sacado das incoerências, das contradições do próprio Sérgio Molho em relação a se colocar como direitista pra cima de todo mundo, cara.
Porque enquanto ministro, pô, o cara queria uma globalista no governo do Jair Bolsonaro. Sacou? Você acha que o Fernando Rola não sabia disso aí também? Sabia, pô. Sacou? Ele sabia disso. Então não tem santo, cara, não tem trouxa aqui, certo? Aí hoje ele resumiu-se a colocar o canal dele mais para falar sobre cultura pop, algo o qual ele já havia flertado anos atrás, mas hoje ele está muito mais comprometido com isso, embora, né, tenha aquela questão de, vou falar mais sobre cultura pop aqui, mas no meio do assunto eu vou falar sobre política, né, sobre algo sério. Você pega os 2 ou 3 vídeos os quais ele havia falado da Haluca, né, que é uma influenciadora a qual vocês sabem é protagonista de uma grande treta entre youtubers que havia ocorrido ano passado, né? Você pega desses 3 vídeos aí, ao menos um, né, em relação a tocar em assunto sério, ele falou muito pouco, falou muito superficialmente. Se bem que, cara, você pega o próprio repertório do Cheirando Rolo em relação à política, é muito fraco, cara. É muito fraco. Véi, o broche do cara, comeu o rabo dele de cintaralha, vai ver a menininha. Eu também sou fraco. Só que, pô, cara, dá pra reconhecer que o Cheirando Rola, ele é muito mais conhecido como youtuber político do que como pessoa que avalia a vida de famosos, de questões aí que estão envolvidas em cultura pop. Sacou? Tanto é que você pega, quando ele vai refutar uma pessoa politicamente, ele não envolve em questões tão complexas assim, cara. As respostas dele nunca são tão complexas assim. Sacou? Então, aí você pega que hoje, para provar que o sujeito é tão superficial, ele tá nessa aí de ficar comprando briguinha com o Tiff, por algo que não existe, cara. Simplesmente não existe. Sacou? Simplesmente não existe. E como ele ainda é um grande influenciador, tem muita gente que acredita nas merdas que ele fala ainda. Eu até vou parafrasear o que o Tiff havia falado em um dos vídeos recentes dele, né? Que o pessoal old school, o pessoal que acompanhava ele lá, o que justamente em 2015, 2016, até 2018, não deve estar mais lá, cara. Não deve estar mais lá, porque você pega a galera que defende o Cheirando Rola, é criança. Certo? É criança. Eu tô falando não criança literalmente, mas pré-adolescente, no máximo jovem adulto, e que naquela época, lá quando ele havia começado, nem sabia quem ele era. Inclusive, se bobear, era criança também. Então, você avalia e conclui que o sujeito ele tá muito mais comédia, né? Se tornou um comédia muito mais do que ele já era antes, cara. Sacou? Porque quando você vê que, naquela época quando ele era bolsonarista, ele ao menos tinha uma utilidade, né, para ver se a gente não pudesse eleger alguém como Fernando Haddad, ou então qualquer pessoa que seria da cúpula do PT, né, ou do PSOL, né, e tudo mais, você elegendo lá o Jair, por mais que eu mesmo não tenha apertado o confirma pro Jair lá em 2018, certo? O Cheirando Rola, ele ao menos foi, digamos assim, útil para eleger o Jair, né? Ele ajudou, não que ele, mas sem o Cheirando Rola o Jair não seria ele. Não, cara, não mesmo. Mas de qualquer forma ele havia ajudado sim o cara, né? Agora você pega hoje, e tô falando que naquela época o sujeito já cometia muita merda, já fazia muita merda, né? Aí você pega hoje, cara, como é que tá o sujeito enquanto youtuber? O cara tá, né, como eu havia acabado de falar, protagonizando essa briguinha estúpida, e não pode deixar pra lá, tem que refutar mesmo, justamente pelo fato do cara ser um influenciador, né? E ele não tem mais utilidade nenhuma, cara, pra ninguém. A única utilidade dele, isso aí desde o início do canal dele, você vê que naquela época também era um pouco diferente, né? Como eu havia acabado de falar, como ele havia sido útil para eleger o Jair Bolsonaro, né? A única atividade dele, a única utilidade dele hoje é gerar ódio através de ódio, e aí por meio de mentiras também. Aí tu pega a atividade do cara lá no X, no antigo Twitter, quando ele
prossegue fazendo posts acusatórios contra o Tiffany, contra o ex-capim, contra o Bolsonaro, contra a direita bolsonarista, né? Qualquer pessoa que tenta refutá-lo, que conversa com ele, tenta conversar de boa, então que até mesmo conversa de boa, o cara responde xingando, né? Tá xingando todo mundo lá direto, e também tá fazendo uma série de bloqueios em massa para cima desse pessoal também. Ele tá bloqueando praticamente todo mundo lá, cara. Se você responder qualquer coisa para ele, qualquer coisa que minimamente vá confrontá-lo, né, confrontar as convicções dele, ele pode te bloquear. Tá bloqueando uma porrada de gente lá. Aí a partir disso aí você até pode falar que, porra, cara, eu acho que esse sujeito aí deve estar sofrendo com uma espécie de colapso mental, cara. Alguma coisa envolvendo identidade, né, não sei, alguma espécie de carência. Então eu acho que ele deveria se consultar com um psicólogo, ou então até mesmo com um psiquiatra, cara, para obviamente se tratar. Eu poderia concordar contigo, mas acontece que o problema não seria apenas esse. Seria também o fato dele ter tido algumas rusgas no passado, por isso mesmo que ele sempre se manifesta como uma pessoa raivosa. Isso desde o começo do canal dele também, né? Eu lembro que em 2 vídeos antigos dele, os quais ele havia feito exclusivamente para o pai dele, né, que havia falecido já faz alguns anos, em um deles ele havia pedido desculpas, né, para o pai dele, inclusive aparentemente foi a única pessoa a qual ele havia pedido desculpas na vida dele, né. Ele deu a entender de que havia brigado com o pai, né, e quando esse acabou falecendo eles não fizeram as pazes, algo assim, certo? Que poderia compor a persona Nando Moura, né? Mas acontece que terceiros não tem absolutamente nada a ver com isso. As pessoas não devem pagar, né, pelo que ele havia sofrido no passado, pelo que ele havia feito no passado, sacou? Eu acho que se ele tivesse trabalhado isso aí naquela época, seria uma pessoa bem melhor hoje, né? Enfim, para fechar, o Nando Moura tornou-se uma chacota, cara, muito mais do que ele já era, né? Muito mais do que ele já era, certo? Mas mesmo assim vai ter muito moleque, né? Alguns, né, até se forçando a estar do lado dele, né, tentando acreditar no que ele fala em relação a essas acusações contra o Tiff, contra até mesmo o pessoal da direita bolsonarista, né, como eu havia falado. A gente sabe muito bem que o jovem é bastante influenciável e que também é carente, né? Ele é carente de heróis. Você pega que isso também não se exclui aos adultos, né? Pô, é só você pegar o Davi Brito aí do BBB 24. O cara faz merda pra caraca lá dentro, né? E tá certo que você pode falar também que os, entre aspas, inimigos dele não seriam flor que se cheire, né? Mas se você fizer uma comparação, ele faz muito mais mal do que os próprios inimigos dele. Ah, mas a Vanessa perseguiu. Ok, nessa questão aí ela estava completamente errada, de ficar enchendo o saco do cara, né, também. Mas por outro lado, cara, o Davi ele se tornou um monstro muito pior do que ela. Muito pior do que ela. Sacou? E quem defende o Davi, quem passa pano pro que ele faz, né? Eles poderiam muito bem se colocar no mesmo rol das Nandetes, do pessoal que ainda tá defendendo, que passa pano para as coisas que o Cheirando Rola faz contra os outros. Então é isso que está acontecendo.